Antigamente não existia uma lei que protegesse as pessoas na hora de comprar um produto ou contratar um serviço. E eu não estou falando do tempo dos seus bisavós, não. Eu estou falando dos anos 80. Era assim, se você comprasse um produto estragado, você dependia da boa vontade do vendedor. Se ele não quisesse trocar, você ficava no prejuízo e não tinha a quem recorrer, a não ser tentar o demorado caminho dos tribunais. Tudo isso começou a mudar há 30 anos com a aprovação pelo Congresso Nacional do Código de Defesa do Consumidor, o CDC. A gente tem que louvar essa data, porque esse código protege muito o povo brasileiro. É como o nome diz, defesa do consumidor. É muito importante começar salientando a importância que o parlamentar constitucional deu ao tema da defesa do consumidor na Constituição de 1988. Foi muito cuidadoso, coloca como um direito fundamental e princípio da ordem econômica e, de fato, a lei complementar produziu uma das legislações mais aprofundadas do mundo em termos de direitos do consumidor. Foi esta lei que trouxe instrumentos capazes de equilibrar as relações de consumo. Relação de consumo? Bom, para alguém vender, é preciso ter alguém querendo comprar, e vice-versa. Essa troca de dinheiro por produto ou serviço entre quem fornece e quem paga é uma relação de consumo. A lei veio para proteger a parte que era mais fraca nessa relação, o consumidor. A partir da hora que criou-se o Código de Defesa do Consumidor, com esse grande objetivo, nós tivemos sim esse fortalecimento desse lado da balança, de modo que o consumidor, a partir da hora que ele começou a ter os seus direitos resguardados, seja através dos códigos, seja através dos PROCONs, seja através das delegacias de defesa do consumidor, seja através dos juizados especiais de defesa do consumidor, ele começou a ter a sua vez e voz. Para chegarmos ao código, porém, o caminho foi longo. Passou pelas primeiras leis contra o abuso econômico das grandes empresas na década de 60, pela criação do primeiro PROCON em São Paulo em 1976, e por outras iniciativas que tentavam defender os direitos de quem comprava. A criação do Código estava prevista nas disposições transitórias da Constituição de 88. No ano seguinte, o Senado votou o projeto e o enviou para os deputados, que o aprovaram em 1990. A lei foi sancionada pelo então presidente Fernando Collor e entrou em vigor 6 meses depois, em março de 1991. O Código de Defesa do Consumidor, já há 30 anos atrás, foi um marco decisivo no próprio processo civilizatório. A relação de consumo deixou de ser um caso de polícia para ser um caso regulado por um Código de Defesa do Consumidor e das relações dos consumidores com os fornecedores de produtos. Naquela época, a nova lei deixou preocupados parte dos empresários e dos publicitários. Eles temiam que as novas regras pudessem atrapalhar os negócios ou a divulgação dos produtos. Mas a verdade é que existiam muitos abusos e o consumidor estava inteiramente desprotegido, exposto a coisas como contratos com cláusulas absurdas e a propaganda enganosa. Hoje, dificilmente um cidadão brasileiro não sabe que ele tem direitos, né? Principalmente quando ele se sente lesado ou quando tem a sua saúde e a sua segurança colocada em risco em razão de violações aos princípios, aos valores que estão no Código de Defesa do Consumidor. As mudanças foram visíveis, literalmente. Antes do CDC, por exemplo, a maior parte dos produtos não trazia estampado nas embalagens seu prazo de validade. Equipamentos eram vendidos sem manuais de instrução. O código protegeu o consumidor contra a propaganda enganosa e deu a ele o direito de arrependimento, um prazo de 7 dias para desistir de qualquer compra. Também ficaram claras regras sobre garantias, devoluções, trocas e outros direitos que o brasileiro só começou realmente a ter com a nova lei. A partir do código, a qualidade dos produtos brasileiros foi melhorando, com a adoção de normas de segurança e de proteção já existentes na Europa e nos Estados Unidos. As regras de comercialização e divulgação se tornaram bem mais honestas e adequadas. E novas leis que vieram depois reforçaram ainda mais essa proteção ao consumidor. Mas o código também trouxe um problema: uma enxurrada de ações na justiça discutindo direitos do consumidor.
a nossa principal crítica hoje ao Código de Defesa do Consumidor, que é um incentivo à judicialização dos problemas dos litígios de consumo. Das ações em andamento no país, cerca de 30% dizem respeito direta ou indiretamente a relações de consumo. Resolver todos os problemas de consumo por uma única via, que é a via judicial, traz um custo emocional e financeiro muito grande para o consumidor, mas também um custo financeiro grande para as empresas e, em última análise, para o país. Muitas mudanças ocorreram, mudanças nesses 30 anos de ordem comportamental, hábitos sociais, tecnologias, canais de compra. Tudo isso gera conflitos. Em todos os pontos de contato entre esses canais vão existir conflitos, pode ser conflitos de preço, promoção, troca, entrega, né? Isso tudo necessita uma nova visão sobre o assunto. O Código de Defesa não está preparado para resolver esse tipo de situações. Temos que trabalhar com mecanismos preventivos que não gerem, no consumidor o problema do superendividamento, que é um problema crônico no Brasil. Temos uma Escola Nacional de Defesa do Consumidor dentro da Secretaria Nacional do Consumidor, com cursos gratuitos para toda a sociedade, cursos que visam, inclusive, dar esse embasamento que é necessário para a educação financeira, para o conhecimento do consumidor. Soluções para esse problema existem. Uma delas, por exemplo, está dentro do próprio código. É preciso que nós tenhamos uma sociedade de consumo mais madura, que resolva os seus problemas, os seus dilemas, os seus litígios, com um rol mais amplo de instrumentos e não apenas a judicialização. Por exemplo, os métodos alternativos para soluções de controvérsias, como a mediação em determinados casos, até a arbitragem. E, principalmente, um instrumento muito importante que aparece no finalzinho do Código, no artigo 107, que é a possibilidade das convenções coletivas de consumo. As associações de consumidores, como a Proteste, e associações de fornecedores, associações de empresas, cheguem a acordos que terão força de lei uma vez registrados em cartório. Já há alguns anos que o Código de Defesa do Consumidor dá sinais de que precisava de uma atualização. A tendência é o país inteiro perder dinheiro com isso. Atrasos, soluções mal resolvidas, tudo isso necessita de uma revisão. E essa revisão tem que envolver profissionais da área, uma ampla discussão. Temos mecanismos alternativos que não apenas levam o consumidor ao Poder Judiciário. Temos a plataforma do consumidor.gov.br, uma plataforma oficial do governo federal disponível para resolução de demandas individuais. A plataforma hoje conta com 80% da resolução das demandas. Com isso, nós temos um movimento importante de desjudicialização, ao mesmo tempo uma resposta mais rápida e eficiente ao consumidor. Ainda em 2012, o Senado fez uma primeira tentativa de modernizar o CDC para lidar com realidades como o então emergente comércio eletrônico e o hoje crucial desafio da gestão de dados. Hoje nós vivemos numa economia na qual os dados são a nova moeda. E o conceito de dados também não existia na época da elaboração do Código de Defesa do Consumidor. A Lei Geral de Proteção de Dados, que entra em vigor agora, vai trazer uma revolução na maneira de relacionamento dos consumidores com os fornecedores de produtos e serviços, a maneira de tratar, armazenar as informações dos consumidores é completamente diferente hoje e o código vai ter que se adaptar a isso. O próprio hábito de consumo e comportamento de compra dos consumidores mudou e se aprofundou com a pandemia. Só para você ter uma ideia, entre janeiro e agosto desse ano se vendeu mais do que o ano passado pelo comércio eletrônico. Hoje em dia estamos na faixa de 47 bilhões de dólares. O principal desafio que nós temos agora é o de atualizar e de aprimorar o Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista das relações de consumo terem mudado bastante nos últimos 30 anos. Agora nós estamos na época do comércio, do e-commerce, do comércio internacional, estamos na época da internet das coisas, estamos na época do 5G,
estamos na época da inteligência artificial, então essas relações de consumo, elas avançaram demais e para terrenos nunca antes possíveis de serem imaginados. Nós somos obrigados a tratar o e-commerce por analogia com a figura das chamadas televendas, que é o que existia há 30 anos atrás. Ela ainda é uma das mais avançadas do mundo. Obviamente ela tem anacronismos, nenhuma lei fica perfeitamente atualizada por 3 décadas. Mudanças no Código do Consumidor são então não só necessárias, como muito bem-vindas, porque a proteção dos direitos do consumidor deve continuar sendo um esforço de toda a sociedade. A gente precisa agora tentar regular um pouco mais esse mercado no que diz respeito a essa questão dos crimes cibernéticos, dos crimes de internet, dar mais essa responsabilidade e quem sabe até ter um código internacional de defesa do consumidor, onde a gente possa fazer com que as relações de consumo não se restringam exclusivamente ao Brasil. Tudo isso é necessário para o Brasil avançar, atender bem aos clientes, resolver os problemas, proteger as necessidades das pessoas, tipo, não ser invadidas o tempo todo e seu telefone por ofertas que elas não querem, ou spams desagradáveis, né? Proteger os dados. Tudo isso é necessário para criar uma nova sociedade e uma sociedade com menos conflitos e mais resultados. Isso é que nós esperamos.